De volta com o segundo bloco do programa Toque pela Vida, estamos hoje com o Dr. Fernando Santiago dos Santos, falando sobre família e também sobre educação, sobre os valores que a gente às vezes vai deixando pelo caminho, a gente vai abrindo mão deles. Esses adolescentes que... Vocês já repararam uma coisa? Eu estava conversando com o Dr. Fernando antes da gente começar o programa, né? A gravar. E que antigamente era assim, a gente fazia faculdade e já ia trabalhar, né? Isso quando não estava já fazendo a faculdade e trabalhando, ou antes de... Já começava a trabalhar para poder fazer a faculdade. Hoje em dia o que está acontecendo? Faz faculdade, depois faz pós-graduação, depois faz mestrado, depois faz tudo isso sem trabalhar. É um monte de gente assim. Depois faz doutorado, aí ele, quando chega no mercado de trabalho, e essa pessoa tem uma carga teórica absurda e zero de experiência. Aí ele fala assim, eu não consigo me colocar. Eu não consigo me colocar no mercado de trabalho. Não aceita muitas vezes. Não aceita. E tem gente que já fez, foi para fora do país para fazer intercâmbio. Fez pós-doutorado? Fez pós-doutorado. Às vezes lá fora e não tem espaço aqui. Não tem espaço por quê? Porque ele não tem aquilo que é fundamental para qualquer pessoa que quer um funcionário, que é a experiência. Prática, né? A prática daquele assunto, seja ele qual for, né? A gente vê isso em todas as faculdades, a gente vê isso em todas as esferas. E é um sinal daquilo que já vem sendo repetido há algum tempo na televisão, inclusive, e muito, que os adolescentes antes eram até mais ou menos os 18 anos, né? E já eram jovens adultos. Hoje em dia o adolescente está chegando aos 30. Isso não é normal, né, doutor? Pois é, na verdade, essa é uma evolução histórica, né? Se a gente pegar, por exemplo, Idade Média, né, o finalzinho da Idade Média, indo para a Renascença, estou falando em termos de séculos 14 e 15, né? Então, um adolescente, entre aspas, ele começava a universidade com 12, 13 anos. Por quê? Porque a expectativa de média naquela época era muito menor. Então, a pessoa com 50 anos já era muito idosa. Então, se ele ia viver até 50 anos e não poderia começar a estudar com 18, 19. Então, isso é um paradigma também que a gente tem, um paradigma estrutural de faixas etárias, né? Um soldado romano tinha uma expectativa de vida de 30 anos. Então, com 10 anos já tinha um terço da vida dele, né? Verdade. Então, à medida também que houve um aumento da expectativa de vida e por conta da medicina também esse prolongamento da vida, então também houve um ajuste maior do que é infância, adolescência e essa fase do adulto jovem, né? Então, concomitantemente a isso, você tem esse ajustamento normal, uma expectativa maior de vida, portanto a pessoa pensa, bom, se eu vou viver até 80 anos, eu tenho uma flexibilidade maior de tempo para poder fazer outras coisas que meus avós, meus tataravós não conseguiram fazer. Só que concomitante a isso também, existe aí toda essa crise do pertencimento, da identidade, da falta de perspectiva que a gente mencionou no bloco anterior. Então, nesse aspecto eu acho interessante, quer dizer, a juventude ela se projetou num alargamento da adolescência, então hoje é normal você considerar um adolescente até 20 anos, né? Na época da minha avó, já não era mais adolescente, né? Era adulto já. Já era adulto. Né? E pior, às vezes, pessoas com 20, 25 anos, com cabeça de adolescente ainda. Ainda você vê assim que não houve, inclusive, o acompanhamento do desenvolvimento intelectual em relação ao desenvolvimento físico, né, biológico. Então, essas coisas todas, elas estão fazendo as pessoas repensarem essa dinâmica social. Agora, as empresas não esperam. Exato. Embora o mercado de trabalho não para, esse paradigma, né, da faixa etária, as empresas continuam presas ainda ao quê? A um paradigma antigo. Então, na verdade, houve um grande choque entre esse ajustamento etário e o que o mercado de trabalho precisa. Então, esse jovem que está exatamente nesse meio que você mencionou, é esse justamente que se perde. Então, ele não se acha. E não se acha por quê? Porque ele tem uma preparação acadêmica excelente, só que não tem um convívio, não tem uma experiência e, portanto, também não vai conseguir ser absorvido no mercado de trabalho. Então, ele entra numa crise existencial até. Então, a gente costuma falar que a crise existencial era por volta dos 15, 16, né? Aquela mudança hormonal, etc. Hoje, a crise existencial ela vai se prolongar até 40 anos, dependendo de como a pessoa vai estar encarando a vida por conta desses problemas que você mencionou. E quando a mãe e o pai falam assim, eu fiz tudo por ele, né? Eu te dei de tudo. Isso é muito ouvido, né? Eu te dei de tudo, eu paguei faculdade, eu paguei pós-graduação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comprei carro para você, quando você tirou a sua carteira de habilitação quando você fez os seus 18 anos, aí eu comprei carro para você, eu te dei de tudo. E aí eles ouvem aquilo, eu pedi? Exatamente.
Deu para poder cobrar agora? Pois é. E aí, como é que fica a cabeça dos dois? Quem é que está com a razão? Ou os dois estão sem razão? Pois é. Agora você me colocou numa enrascada, né? Isso é bem grande. Na verdade, essa é uma opinião muito particular, né? Eu acho que alguns autores eles podem ter outras opiniões, etc. Mas essa questão surge de uma palavrinha de 3 letras que é fundamental na vida, que é o não. Então, a pessoa precisa aprender que o não, ele faz parte da vida. Assim, eu comentei com você antes do bloco, né, que eu aprendi da minha avó isso, quer dizer, a gente já nasce com o não. Ela fala para mim, Fernando, o não você já tem, você vai correr atrás do sim. Por quê? Porque a vida vai colocar uma série de empecilhos, uma série de obstáculos, e esses obstáculos são o não. Mas eles fazem parte do quê? Fazem parte do aprendizado pessoal. Então, se a criança, o adolescente, ele vive numa esfera familiar em que o não existe, ele pode tudo, a mãe ou o pai compra tudo que ele quer, ele aprende que o não existe, portanto ele pode fazer tudo o que ele quer. E chega um momento da vida, de fato, em que essas coisas, essas amarguras, essas coisas que vão sendo criadas pelos pais, né, no fundo, por às vezes se sentirem incompetentes de criarem aquele filho de uma maneira que seria ideal, isso surge e muitas vezes aí vem aquela resposta, mas eu não pedi nada para você. Você vai cobrar o que de mim agora? Por quê? Porque na verdade a permissividade foi tão grande das duas partes, de onde querer, não saber onde é o seu limite e ficar pedindo. Por outro lado, o pai também que não sabe fazer não e achar que dar educação é dar exatamente tudo o que o filho quer. Então, na verdade, eu diria que os dois estão errados. Porque essa criança ela não está se preparando para a vida em nenhum aspecto, por conta também de uma falta de referencial, e o pai também que foi extremamente permissivo. Então, assim, esses ritos de passagem que existem em culturas primitivas, por exemplo, culturas indígenas e outros, as pessoas hoje criticam, mas ritos de passagem são coisas que não devem existir. Eles têm o seu fundamento. Eu não digo que a gente tem que ter isso hoje, né? Mas se você analisar alguns antropólogos fazem esses estudos, se vocês analisarem, a gente analisar essas estruturas sociais nessas comunidades, o rito de passagem é justamente o que? Uma marca na vida do sujeito. Então, quando ele é marcado aos 12 anos, ele tem que botar a mão lá dentro de um sachê de formiga, e aquilo vai deixar marcas mesmo, vai escarificar a pele. Ele vai se lembrar que ele não é mais criança, agora ele é o quê? Ele é um adolescente. Houve uma marca, houve um não. Então, aquele não existiu. Você não é mais criança, você já é adolescente. Então, suas responsabilidades para a tribo, para a comunidade são essas. Então, o não existe, o não faz parte da vida. Então, acho que o grande problema é exatamente não saber colocar o não na hora certa. Há uma dificuldade na colocação do não e há uma dificuldade maior ainda na aceitação do não. Sim. Então, hoje em dia, está muito difícil dizer não para um filho, para uma filha, seja ela criança, seja ela adolescente, porque muitas vezes é assim, a mãe e o pai disseram não, mas aí vem a tia, a madrinha, a avó, o avô, vem cá, pode, o que tem de mais? Custa tão pouquinho, né? Mas não é aniversário da criança, não é dia das crianças, não é nenhuma data que ela necessite daquilo. Sim. Aí a gente acaba voltando um pouco no tempo onde os limites em relação a presentes, até você comer doce e tomar refrigerante eram muito restritos, né? Sim. Se tomava refrigerante, exceto as famílias mais abastadas, mas a maioria tomava refrigerante só de final de semana, às vezes na janta, e olhe lá. E era dividido entre todo mundo, um pouquinho para cada um. Né? Então, e a garrafinha de vidro. A garrafinha de vidro. Nem existia, né? Pois é. Então a gente vê assim que tá uma coisa muito complicada, porque essa criança está indo para a escola e tomando refrigerante diariamente. Então aquele simbolismo do final de semana tá aí, nós vamos tomar. Mais. Não tem mais. O doce. Não tem mais, a criança come doce a hora que quiser. A pipoca não é no cinema, é a qualquer hora. Vai no micro-ondas, bota lá o saco. Ele mesmo faz, a criança mesmo faz. E a mãe ainda ensina, para ela nem ter o trabalho de ir lá fazer. Não estou criticando se você ensinou seu filho, eu estou citando exemplos, hein, gente? Mas eu acho que todo esse andar da sociedade acaba vindo de encontro com aquilo que se fala muito, que é o fato de muitas vezes as pessoas acharem que falar tem o mesmo sentido de dar o exemplo, né? Então, uma vez eu ouvi de um educador assim, se você quer que seu filho acerte tudo, dê o exemplo. Exatamente. Mas evite falar, porque você falar e não dar o exemplo... Exatamente. Então é aquela velha história daquele provérbio, né? Faça o que eu... Né?
Como é que é, Gabi? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, assim, isso vários educadores já historicamente sabem disso, que uma ação ela vale por 1000 palavras. Né? Então, hoje se perdeu um pouquinho, a gente acho que vai voltar nisso no terceiro bloco, né? Falar um pouquinho dessa questão mais educacional, mas hoje se perdeu um pouco essa referência do modelo do professor. Né? O professor sendo um modelo para os alunos e um reflexo da família, porque os pais também tinham um outro tipo de comportamento. Mas, enfim, isso acabou se perdendo nessa sociedade. Então, só para a gente complementar essa linha de raciocínio que você falou, realmente aceitar o não é uma coisa complexa quando você tem outras vias de acesso que rejeitam o não. Né? Claro que uma vez ou outra, você, um tio vai fazer uma grátis, uma coisa que acho que faz parte até da família. Mas lógico. O problema é quando quem de fato tem a responsabilidade, né, ou poder, entre aspas, de educar, fala não, e outro membro mais imediato fala sim, a criança perde seu referencial. Então ela deixa de respeitar o pai ou a mãe, por quê? Porque ela sabe que tem alguém perto que vai falar o sim. E manipula. E aí você entra numa crise de saber quem é que está mandando, quem é que está coordenando aquele núcleo. Agora, nós vamos para o intervalo, mas antes eu gostaria de deixar uma pergunta aqui já engatilhada. Os pais, mesmo quando eles divergem, então eu acho que pode, e o pai fala, eu acho que não pode. Eles devem assumir essa postura que é totalmente oposta para essa criança tem que entender que o pai pensa de um jeito e a mãe pensa de outro, ou isso vai acabar se tornando um belo de um conflito. Você que já deve ter passado por isso, fica com a gente, nós voltamos já já com o terceiro bloco do programa Um Toque pela Vida. No dia 20 de maio de 2010, você tem um compromisso com a solidariedade. Venha participar de mais uma tarde beneficente em prol do Instituto Neumama. Dia 20 de maio, às 15 horas, no Santos Futebol Clube. Você não pode perder. Informações e reservas pelo telefone 3223-5588. Atenção para o top 10 segundos de qualidade. Competência, determinação, estabilidade, transparência, comodidade, rapidez, seriedade, rentabilidade, segurança, credibilidade. Está no ar a melhor notícia dos últimos 10 anos para a área de saúde. Cooperativa de Crédito Unicred Litoral Paulista. O fruto de uma parceria muito bem consolidada está aqui presente na minha frente. Não são só os produtos da linha Anitta Alimentos, mas acima de tudo o selo social do Instituto Neumama, que está impresso em cada embalagem desses produtos que vão para todos os lugares do Brasil. Vá ao supermercado e compre esses produtos que, além de qualidade, você estará levando uma bela mensagem para sua casa, lembrando sempre o ato de se tocar acima de tudo.